Após 8 anos operando no mercado, esta continua sendo uma das minhas estratégias favoritas de scalping com alto risco de perda. Chama-se retângulo de fraqueza e utiliza um retângulo simples para identificar o primeiro sinal de reversão antes de todo mundo. Funciona em todos os pares, a qualquer hora do dia, e neste vídeo abordarei os fundamentos, os passos, exemplos e algumas dicas para ajudá-lo a obter resultados ainda melhores. Também disponibilizarei um e-book gratuito com todos os detalhes necessários ao final do vídeo. Vamos começar, ok? Para não perder seu tempo e garantir que você saiba o que está recebendo. Se você busca operações com uma relação risco-retorno de 1 para 1, este vídeo não é para você, e não tenho nada contra isso. Mas esta configuração se concentra mais em operações como esta. Você entra em uma operação e esse é o lucro que você obtém, cerca de 1 para 1, às vezes até mais. E também há momentos em que você tem perdas, e isso faz parte do jogo. É o que toda configuração tem. Então, se você prefere algo com alto risco de inundação, mecânico, repetível e que se baseia em apenas um retângulo ou uma caixa para a entrada, então este vídeo é para você. Essa configuração funciona em todos os mercados e a qualquer hora do dia. Isso significa que você pode usá-la no Nasdaq ou no S&P 500, no ouro, no dólar, na libra esterlina, e em todos os outros pares de moedas que começam com o USD. Você também pode experimentá-la com pares cruzados. E ela funciona na Ásia, em Nova York e em Londres, o que significa que você pode entrar nessa operação a qualquer hora do dia. Usaremos o gráfico de 15 minutos como o principal e o gráfico de 1 minuto para a execução. Então, vamos pensar comigo sobre como quase todo mundo opera reversões. O que eles precisam ver é que o preço não conseguiu fechar abaixo de uma mínima e, em seguida, temos uma estrutura de rompimento. Isso significa que agora temos uma faixa de preço daqui até aqui para operar a continuação. Este é o primeiro sinal de reversão. Mas se continuarmos a operar mais abaixo, ou mesmo antes disso acontecer, algumas pessoas operariam com base neste candle ou no início da reversão. Mas vamos nos concentrar no começo de uma reversão, e toda reversão começa com algo único aqui, que é uma semana. Esta semana, se você olhar aqui, vai notar que começou com uma semana. E isso pode acontecer de diferentes formas e em diferentes condições. Nem toda semana você poderá operar. Mas vamos nos concentrar em uma que podemos operar, que é esta aqui. O que muita gente faz é esperar por uma estrutura de rompimento e depois por outra retratação, talvez entrando aqui. Uma entrada, talvez com uma ordem limite aqui, com stop loss aqui e take profit na proporção de 1 para 1. O que você pode fazer é entrar antes de todo mundo. Sim, vai ser um pouco mais arriscado, mas vai te dar um risco muito maior. Mesmo que você esteja contra a tendência, ainda terá esse movimento e, às vezes, o preço vai cair. Mas você já terá um alto risco de queda nessa operação. O início de uma reversão é sempre uma semana. E é aí que você vai entrar, no início da fraqueza. No início da... Então você entra aqui e vamos desenhar um retângulo subindo e até mesmo algumas pessoas entrando aqui, mas você já realizou seu lucro. E antes de entrarmos nas dicas e exemplos, vamos entender o primeiro sinal de reversão, que é a fraqueza. Então, se ampliarmos aqui, o que eu quero ver é que sempre que tivermos uma mínima, quero ver uma vela de baixa atingindo a mínima, mas fechando acima dela. E essa vela precisa ser de alta. Sim, você também pode entrar com uma vela de alta. Mas para aplicar a configuração específica de hoje, você precisa de uma vela de alta. No outro cenário, ok, se eu tiver uma vela de alta aqui, e esta for uma máxima, quero ver essa máxima sendo atingida por uma vela de alta. Então, precisa ser assim, e esse é o primeiro passo. Agora, uma coisa a mencionar é que muitas pessoas estão tendo sucesso com o método do retângulo, mas é apenas uma pequena parte do que estou ensinando agora na escola de Ti, o modelo ID, minha configuração. Então, se você acha que precisa de algo mais universal e que funcione em diferentes mercados, os prazos e o modelo de idade estão aqui. Há pessoas fazendo operações de 10R, 20R, 12R e 18 RUA. Essas são as abas de operações que cada escola utiliza. Se você estiver interessado, o link está na descrição. Agora, uma coisa que também quero mencionar é que existem 2 métodos para operar a configuração. Há um método que basicamente tenta operar com base em cada alta e baixa, ou cada fraqueza. Então, no momento em que eu tiver uma fraqueza aqui, eu entraria, e no momento em que eu tiver uma fraqueza aqui, eu entraria e entraria aqui, mas isso não vai te dar os melhores resultados. Queremos focar mais na qualidade do que na quantidade. O que significa que eu quero ter um número menor de operações, mas o resultado será muito melhor. Isso significa que eu focaria apenas em cenários de alta probabilidade, entrando em uma operação daqui, indo para baixo e não interagindo com isso, e talvez entrando daqui para cá. Então, agora, vamos ao gráfico. Há 3 etapas principais que precisamos seguir.
configuração e cada etapa pode ser abordado de uma maneira diferente. E quero ser honesto com você aqui. Quanto mais você se concentrar nas condições de alta probabilidade, quanto mais dominar a configuração e quanto mais aplicar sua experiência, mais satisfeito ficará com os resultados. Portanto, recomendo que você pratique algo, antes de simplesmente aplicá-lo e esperar um resultado no primeiro dia. O que nunca acontecerá e você ficará preso no mesmo ciclo. Então, voltando a isso, o primeiro passo é a direção, e a direção pode ser vista de diferentes maneiras. Você pode simplesmente procurar uma estrutura. Por exemplo, eu poderia dizer, estou procurando uma estrutura de baixa. E a própria estrutura será a minha direção. Isso mesmo, você pode usar uma média móvel, um VWAB, um candle diário, você pode fazer isso do seu jeito. Mas vou te dar uma estrutura simples para seguir aqui, que é focar em uma nova faixa de preço. Eu quero ver o preço rompendo a estrutura, retraindo imediatamente e permanecendo dentro da faixa. Isso me dá uma nova faixa de preço, e eu não posso operar com base nisso. Essa faixa precisa romper uma estrutura, precisa ter fraqueza no topo. Essa é uma maneira. Ou, se você simplesmente acha que está operando a favor da tendência. Então sim, se você acha que está operando tendência de baixa, você pode focar nas máximas, e se estiver operando em uma tendência de alta, você foca nas mínimas. Pode ser tão simples quanto isso. Vou mostrar diferentes maneiras de fazer isso, com base em todo o movimento aqui. Acho que estamos caindo agora. Então, o que posso fazer é procurar, e esse é o segundo passo, um topo ou fundo válido. Quando digo válido, quero dizer algo que também abordaremos nas dicas, mas vou dar uma visão geral. O que quero ver é um topo sendo levado para um nível-chave. E um dos níveis-chave mais fáceis de usar é o desequilíbrio. Você pode notar que temos um desequilíbrio aqui, que está parcialmente preenchido, e percebo que estamos caindo. Não temos uma nova faixa de preço aqui, há bastante movimento. Mas então, percebo que temos esse movimento de queda daqui até aqui. E sentimos apenas uma pequena parte do desequilíbrio. Continuamos caindo até aqui e então começamos a subir. No momento em que ultrapassamos esse topo, não conseguimos fechar acima e tivemos uma rejeição. Principalmente de 50% do desequilíbrio, que é, por exemplo, um topo válido. Então, observe também este aqui. Aqui, enquanto subimos e temos uma faixa de preço daqui até aqui, permanecendo dentro dessa faixa em queda, e isso não indica desequilíbrio. O que posso observar é que temos essa mínima sendo atingida aqui com uma vela bonita, o que significa que esta é uma configuração potencial. Agora, vamos usar isso como exemplo. Algumas pessoas podem perguntar, por que não isso? Porque este foi atingido com uma vela de baixa e, como esta é uma máxima, precisa ser atingida com uma vela de alta. Como exemplo, aqui está outro, atingindo este preço com uma vela bonita. Portanto, atingir a mínima com uma vela bonita é válido e poderíamos ter uma entrada aqui. Mas se você assistir ao vídeo até o final para ver as dicas, entenderá. Porque esta não é a melhor condição e a de maior probabilidade. Agora, usando um replay, o que podemos fazer é, após o fechamento de alta. Mas abaixo da máxima, é aí que você tem a confirmação e pode procurar a entrada. A entrada é simples assim. Você observa o preço de fechamento desta vela até a máxima. E então muda para o gráfico de 1 minuto. É simples. Aqui, você pode fazer o que quiser. Se quiser procurar uma estrutura de rompimento, pode usar uma ordem limite. Mas a maneira mais fácil e simples é fechar abaixo do retângulo. Este é o retângulo que desenhamos. No momento em que o preço fecha abaixo, essa é a sua entrada. Ok, então, operando com a ação do preço. Vejamos, fechamos em baixa. Sim, algumas pessoas procurariam uma entrada aqui. O que eu costumo fazer para ter a melhor entrada é esperar por uma retratação e colocar um stop loss acima do retângulo aqui. Voltando para o gráfico de 15 minutos, procuro o próximo nível de suporte, mínimo ou máximo válido. Talvez eu esteja mirando neste ponto, talvez esteja procurando por este nível aqui. Talvez esteja procurando também por este desequilíbrio. Então digamos que vamos entrar aqui e depois deixar o preço correr. Vamos ver o que acontece, o preço cai e isso é enorme. Quero dizer, isso chega a 15:1, uma proporção insana. Mas neste caso eu não acho que o preço tenha retraído até a entrada. Então sim, então neste momento o preço fecha mais baixo e você teria que decidir entre esperar por uma retratação ou simplesmente entrar no fechamento e fora do tempo. Se você quer a entrada mais segura e entrar sempre, então você entrará aqui, ordem de mercado stop acima, e isso ainda lhe dará uma recompensa muito alta. Então, dando uma olhada neste 8:1 mirando
Neste nível, ok? Agora, se dermos uma olhada neste aqui e depois de pegar a mínima. Desenhando o retângulo, tão simples quanto isso, indo para o gráfico de 1 minuto, no momento em que fechamos fora do retângulo, este não é um bom fechamento para mim, operando a seção de preço como fechamento. Você entrará daqui, ou você estará procurando pela retratação. Então, para mim, a retratação, algumas pessoas procurariam por esse desequilíbrio. Outras por esse SNR, sustentação, resistência e oscilação, ok? E então, stop loss abaixo do retângulo, mirando na próxima máxima ou mínima de 15 minutos, ou você poderia mirar, por exemplo, em uma relação fixa de 3:1 ou 5:1. Então, no gráfico de 15 minutos, você poderia mirar nisso. Observe o que aconteceu na ação do preço. Ele preenche esse nível e até mesmo aquele desequilíbrio que mencionei. Acho que o preço foi até lá. Então, sim, se você mirasse no desequilíbrio, em 50% dele, você falharia. Stop loss abaixo, você também poderia fazer isso. Voltando ao gráfico de 15 minutos, você estaria realizando algumas operações parciais aqui e então. É só correr. Essa é uma operação insana. Esta é a sua estratégia aqui, e para mim funciona melhor no Forex. Talvez porque esta seja a minha principal estratégia e é com ela que estou acostumado. Mas observem isto, e eu realmente quero que vocês também se concentrem nas máximas e mínimas da seção asiática. Porque se vocês entenderem a direção do mercado no time frame mais longo e observarem as máximas e mínimas da Ásia, sempre que houver fraqueza nessa região, isso lhes dará uma das melhores configurações válidas. Por exemplo, aqui, na máxima da Ásia, o preço não consegue fechar abaixo. Então desenhamos o retângulo aqui e, voltando para o time frame de 1 minuto. Observem o que aconteceu, o preço fecha em baixa. Então, sim, esta já é uma configuração válida e eu não acho que preciso de uma retratação aqui. Sobe acima do retângulo e talvez mire em 421, porque esta é uma perna forte. Aqui, podemos mirar em 421, ok? Caindo de volta para o time frame de 15 minutos. Então aceleramos a movimentação do preço aqui, uma retratação e depois caindo. Voltando, posso ver a mesma configuração acontecendo em torno da máxima da Ásia também. E, como eu disse, uma das melhores configurações é sempre a de desequilíbrio quando sentimos apenas parte dele. Então, se vocês observarem, sentimos parte dele, o preço cai e temos um fechamento acima e, em seguida, uma continuação para cima. Isso não vai acontecer sempre, mas, quando acontece, a probabilidade é alta, não só aqui, e observe também que atingimos a máxima com uma vela de alta. Então, isso é válido, talvez não seja o melhor, mas ainda é válido. Nesse caso, se você entrar em algum ponto aqui, e seu stop loss for exatamente para a máxima, você estará fora. Se você colocar o stop loss um pouco acima, como fizemos nas operações anteriores, você estará seguro, e é isso que você pode esperar disso. Mesmo que o preço não esteja pronto para se mover, você ainda terá esse movimento de baixa. Então, você entra em algum ponto aqui e o preço se move para baixo até aqui. Assim, pelo menos você pode chegar ao ponto de equilíbrio antes da reversão do preço e acionar seu stop loss. Duas coisas principais que eu quero que você entenda. A primeira é que a fraqueza é o primeiro sinal de reversão. Entenda isso. E a segunda é o método do retângulo. No momento em que você identifica uma fraqueza, por exemplo, algo assim, você pode desenhar o retângulo e você já tem um ponto de entrada? Agora, sua tarefa é decidir quais são os níveis-chave que você deseja usar para entrar. Assim que tiver isso definido, você soma esses dois níveis e terá um plano de negociação para seguir. Além disso, outro ponto importante é a direção. Como você decide e identifica a direção? É pela estrutura do mercado? Pela média móvel? Pelo VWAB? Pelo perfil de volume? O que você preferir. Agora, 3 dicas rápidas que podem te ajudar a evitar algumas perdas. Uma delas é o tamanho da fraqueza. Essa dica é válida, assim como a outra. Mas qual é a melhor para negociar e por quê? Algumas pessoas diriam isso porque agora você tem uma rejeição maior. Mas há uma desvantagem, você simplesmente entra aqui. Seu stop loss vai até aqui e, mesmo que queira operar a próxima máxima, não vai te dar nada. Mas, neste caso, se você tem um retângulo deste tamanho e entra aqui, seu stop loss aqui, seu take profit aqui, e isso já representa um risco de reversão enorme. A grande rejeição me diz que estamos confirmando a reversão muito mais do que esta. Mas esta me dará um risco maior, um stop loss menor e uma operação melhor para realizar com base neles. A segunda coisa é a estrutura. É muito mais seguro e não apenas melhor, mas também muito mais seguro operar dentro de uma nova faixa de preço. Isso significa que, se já temos uma estrutura de rompimento aqui, agora isso se torna uma nova faixa de preço, porque depois, à medida que descemos, não tivemos aquela mudança de seção do mercado acontecendo no caminho. Então, agora temos uma estrutura menor de baixa e outra estrutura menor. Ou talvez o mercado externo esteja se movendo para a alta, mas o mercado interno esteja se movendo para a baixa. Nesse caso, porém, temos uma estrutura de rompimento imediata.
retratação e talvez uma continuação para cima, então é mais seguro operar isso. Mas você pode operar ambos, desde que entenda o que está fazendo. E, por último, para que uma operação seja validada, toda fraqueza precisa ocorrer em um nível-chave. Isso pode ser um SNR, Fire-Waber, desequilíbrio, perfil de volume. Qualquer coisa, mas precisa acontecer em IKEA. Porque no momento em que isso acontece, temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A fraqueza e o impulso do nível-chave. É assim que você pode se concentrar em operações de alta probabilidade. Então é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de conferir minha escola e minha comunidade se quiser aprender minha estratégia de trading e operar comigo. Clique no botão gostei e inscreva-se. É isso e até o próximo.